Aqui já? Isso. Bom dia. Bom dia, bom dia. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Não sei se já tem alguém. Tem a Raquel. Bom dia, Raquel. Bom dia, o pessoal aí do Instagram. Bom dia a todos. Vou esperar mais alguém entrar aí, né? Para a gente dar início. Pessoal que já estão aí na sala aí de reunião, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Bom dia, Marcos. Graça e paz, querido. Ok. Obrigado, gente. Se tiver alguma coisa aí, uma interferência, tá? Vocês podem dar um ok, tá? Só para poder ajudar. O som, a imagem tá ok, bacana. Muito bom. Que bom, gente. Vamos esperar mais alguém entrar. Pastora, Patrícia, bom dia. Raquel, bom dia. Fernanda, bom dia. Glória a Deus. Eu ia fazer essa transmissão na igreja, mas não deu certo. Aí eu estou fazendo aqui na minha casa mesmo, tá? Porque a internet lá é muito mais rápida do que a da minha casa. Bom dia, Tatiana. Seja bem-vinda. Pessoal do Instagram, sejam bem-vindos também, querido. Deus abençoe a todos. Então, nós estamos no Instagram também, tá? Bom, gente, é uma alegria, é uma satisfação estar junto com vocês nesse momento aqui tão precioso, né? Momento de reflexão bíblica. Eu louvo a Deus pela iniciativa da Igreja Batista no Moneró, por ter essa iniciativa de estarmos juntos, né? Refletindo, analisando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aí entrando. Aproveitem, dá um likezinho aí já no canal, tá? Da Igreja Batista no Moneró. Não, você que está entrando pela primeira vez, você que vai entrar depois que tiver um tempinho para assistir o vídeo, não deixa de se inscrever no canal, tá? Igreja Batista no Moneró. E clica lá naquele sininho, tá bom? Aquele sininho lá vai ajudar você a ter acesso aos novos vídeos que serão gravados, tá bom? Quando você apertar o sininho, vai ter 3 opções. Você aperta a primeira opção, todas. Aí você vai ser notificado com os novos vídeos. Então, querido, é muito importante você estar participando de uma live como essa. Bom, gente, eu quero me apresentar. Eu sei que algumas pessoas já me conhecem, outros não. Bom, eu sou missionário da Igreja Batista no Moneró, aqui em Brasília, e pastor, né? Fui ordenado agora recentemente, ali na Igreja Batista no Moneró. A nossa consagração foi no dia 29 de agosto, se eu não me engano, né? Se eu tiver com a data errada, a pastora Patrícia, você me corrige. Então, nós tivemos ali um tempo muito precioso, né? Eu fui organizar a minha situação ministerial, né? Por isso que é importante a gente ter uma igreja mãe por trás. Bom dia, Rosana. Graça e paz, querida. Como é importante a gente ter uma igreja que empodera você, uma liderança que te empodera, e isso é muito importante. Ontem eu falei na live de terça-feira, falando sobre essa questão de você estar debaixo de uma liderança, de um discipulado, né? Isso é importante. Quando você tem uma liderança por trás, ajudando, te empoderando para você crescer. Então, louvo a Deus por isso. Então, quem não me conhece, eu sou missionário aí da Batista do Moneró, aqui em Brasília. A nossa igreja aqui é a Igreja Batista Missionária Alcance, é um campus da Igreja Batista do Moneró. A nossa igreja agora está numa fase muito bonita, nós estamos já com a igreja toda organizada, já temos CNPJ, né? Louvado seja Deus por isso,
e pela motivação e o incentivo da nossa liderança no Rio de Janeiro, né? O pastor sempre procurando empoderar, colocando ânimo no nosso coração para a gente continuar crescendo e avançando em nome de Jesus. Ontem eu disse aos nossos queridos discípulos que eu recebi uma palavra, eu creio que é uma palavra profética do pastor Fábio. Ele disse o seguinte: quando vocês chegarem a 300 membros, vocês deverão fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo com vocês. Vocês deverão ir para o campo e procurar uma igreja, um pastor que foi abandonado, deixado no campo, e apoiar esse pastor. E nós temos esse encargo no nosso coração, a gente tem essa missão para cumprir em nome de Jesus. Como é bom a gente ter orientação e seguir as orientações, e quando a gente segue a orientação de uma liderança, as coisas dão certo, viu? Aprende isso, as coisas vão dando certo, as coisas vão se abrindo. As portas estão se abrindo para nós aqui em Brasília, né? Já estamos com o CNPJ, já vamos abrir a conta bancária para a nossa igreja, nós estamos agora numa fase de comprar uma CPU para transmitir os nossos cultos. Então, Deus tem nos abençoado de uma maneira muito especial. Bom, gente, nós já vamos refletir um pouco. Eu não quero nem delongar, eu sei que eu tenho 45 minutos, se não me engano. É isso mesmo? 45 minutos. Mas eu não quero me delongar, eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico, tá? E o tema que nós vamos trabalhar hoje é como lidar com os conflitos internos. E eu quero, nessa manhã, pegar Jesus como exemplo de como lidar com os conflitos. Então, eu quero que você vá comigo lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Eu não sei se eu vou conseguir colocar a referência aqui. Vou ver se eu consigo fazer isso. Colocar a referência. Ou se tiver alguém para me ajudar aí, eu agradeço também, tá bom? Para os amados participarem aí do texto bíblico. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 37 ao versículo de número 45, tá bom? Nós vamos refletir nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhe então: a minha alma, isso é Jesus falando, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Está Jesus perguntando para eles. Não conseguiram vigiar nem uma hora? Perguntou a ele a Pedro. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estou lendo na versão NVI, tá, meus queridos? A versão NVI. Vamos continuar a leitura. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ok? Obrigado aí, gente, por me ajudar aí com os textos bíblicos. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra cálice nesse texto, ele significa horror e angústia que Jesus sentiria por estar carregando o peso do pecado da humanidade. E saber que ele ia carregar todo esse peso era algo muito angustiante, porque estava sendo levado para um julgamento divino. Ele tinha a consciência do pecado que ele estava carregando do mundo todo.
Segundo o dicionário teológico do Novo Testamento, o cálice não é apenas um fato cruel, mas um julgamento divino, de forma que Jesus não agonizava com medo da morte, mas por ser levado para o julgamento de Deus pelo pecado do homem. Então, assim, a maior angústia de Jesus não era pelo pecado que ele estava carregando, mas sim pelo julgamento divino. Para você ver a angústia que Jesus estava sentindo na sua alma, lá no verso 38, né, o verso 38, o texto lido, diz o seguinte: Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Olha a expressão, tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Portanto, esse texto nos mostra que o mestre estava em conflito. Todos nós passamos por conflito. Você acredita nisso? Todos nós. Então, eu sei que é comum a gente viver esse tempo trazendo palavra de afirmação. E a gente tem que trazer mesmo, porque nós não somos pregadores do caos. Nós não somos pregadores do caos, nós somos pregadores da esperança. Mas é importante a gente orientar as pessoas e vaciná-la e dizer para ela que todos nós não estamos isentos de sofrimento. Sofrimento, conflito, é uma coisa real, é uma realidade do ser humano, do homem caído, né? Quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, todas as mazelas, todas essas dificuldades que nós passamos, foi por conta do pecado adâmico. Então, isso a gente carregou. Agora nós estamos numa fase de reconstrução da alma. Nós estamos numa fase de santificação da alma. E à medida que nós somos santificados, alguns comportamentos vão sendo mudados, a nossa mentalidade vai sendo mudada, certo? Então, Jesus aqui, como filho de Deus, mas como homem, era Deus, mas era homem também, 100% Deus, 100% homem, ele passa a sentir uma pressão na sua alma, um conflito interno. E a partir desse conflito, eu queria compartilhar com vocês alguns princípios de como lidar com os conflitos internos, pegando Jesus como modelo. Primeiro princípio, não negue seus conflitos, tá? Não negue, não queira ser um super crente, uma mulher maravilha, não existe essa ideia de super crente. É por isso que vira e mexe nós temos irmãos dentro das nossas igrejas com comportamento, vamos dizer assim, independente, faz o que quer, a hora que quer, é uma pessoa que não tem vínculo com a igreja local, é uma pessoa que muitas vezes tem conflito, tem dificuldade, passa por situações na alma, mas não se rende, não se coloca dentro de uma situação em que precisa de ajuda. Então, Jesus aqui, ele vai ao Pai e ele coloca tudo aquilo que está no coração dele. Ele não nega o que está acontecendo. Então, você não deve negar os seus conflitos. Jesus não mascarou conflitos. Por 3 vezes, Jesus pediu para Deus afastar o cálice dele. Entende, querido? Então, isso é importante, a gente compreender esse fato. Não negue o conflito, não negue. Jesus não deixou de manifestar a sua vontade. Não é pecado você dizer para Deus o que está acontecendo aqui dentro. Vamos supor que a ira tomou conta do seu coração. Vamos supor que você está lutando contra a pornografia, está lutando contra sentimento contrário. Às vezes, porque a gente tem uma ideia muito errada, as pessoas pensam que o fato de aceitar a Cristo, ela nunca mais vai ter uma recaída, nenhum tipo de tentação. Isso é utopia, Todos nós, quando aceitamos a Cristo, nós somos salvos na pessoa de Jesus, nós não temos débito com Jesus, mas nós entramos num processo de santificação. É nesse processo de santificação que nós vamos deixando os velhos hábitos. Mas muitas pessoas, quando elas entram para o reino da luz, elas acham que é mágica, né? Que ela já vai estar transformada a 100%. Não, querido.
você vai ter conflito, você vai ter dificuldade. Então, quando você estiver passando por alguma situação, uma demanda no casamento, uma demanda no seu trabalho, uma demanda de identidade, você ainda não tem uma identidade definida, é importante que você coloque isso diante de Deus, diante do Senhor, e não mascarar, falar, Deus, eu sou essa pessoa, eu preciso de ajuda. Lembra de Jacó? Lá em Gênesis capítulo 32, qual foi a pergunta que Deus perguntou para Jacó? Qual é o teu nome? Ele disse, meu nome é Jacó, eu sou enganador, eu engano as pessoas, eu minto para as pessoas, eu sou Jacó, eu sou um mentiroso, sou enganador. Então, ele teve que confessar que, de fato, quem ele era. E quando confessamos o que nós somos, Jesus muda a nossa história. Deus muda a nossa história. Então, quando eu olho para Jesus aqui, eu vejo Jesus colocando seus sentimentos para fora. Dizendo, olha, Senhor, eu estou angustiado. É um peso muito grande. É um julgamento muito pesado para mim. Então, é impressionante, porque a gente olha para um texto desse e muitas vezes nós nos deparamos diante de situações querendo mascarar a nossa situação de vida como se tivesse tudo certo. Por isso que a gente tem discipulado, querido. Por isso que a gente tem discipulador. Por isso que a gente tem discipuladora. Para quê? Para a gente poder se abrir. Para a gente poder compartilhar o que tem no coração. Né? Então, isso é muito importante. Agora grave o que eu vou te falar aqui. Vou falar algo aqui muito, muito forte. Eu acho forte porque quando eu preparei essa mensagem, né? Essa mensagem ela falou muito no meu coração, porque tem uma frase aqui que eu quero que você grave. Quem nega conflito, um dia haverá de assumi-lo no leito da depressão. Vou repetir. Quem nega conflitos, um dia haverá de assumir esse conflito no leito de uma depressão. Então, não quer viver uma vida de depressão? Você não quer viver uma vida de angústia? Coloca para fora aquilo que está te machucando por dentro. Coloca o seu coração diante de Deus. Diga, Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando dificuldade nessa área. Então, não fique mascarando, porque uma hora a bomba vai estourar. Uma hora a situação vai estourar. É aquela coisa do relacionamento. Lembra do relacionamento conjugal? Você que é casado? Quando você fica muito calado, não tem diálogo dentro de casa, não tem um relacionamento de conversar, de dialogar com a esposa, com os filhos, uma hora a coisa vai apertar para você. Só para você ter uma ideia, no ano passado, 2019, nós perdemos 5 colegas pastores aqui em Brasília, que chegaram a tirar sua própria vida. Aqui em Brasília, dentro da nossa denominação, chamada Batista. 5 colegas foram ceifados pelo sentimento, pela angústia, porque não tinha o coração aberto para falar. É por isso que entenda, não é uma crítica que eu vou fazer aqui, mas entenda, é por isso que existem certas organizações que dizem que organizações que cuidam dos pastores e não cuidam, acaba, gerando esse tipo de problema. Por que hoje nós estamos na rede Inspire? Por que a gente está envolvido numa rede de pastores? Porque quando você tem mais pastores envolvidos, mais pessoas... Por exemplo, aqui em Brasília eu já tenho pastores que eu tenho amizade. Eu converso com os pastores, eu compartilho algumas coisas que eu estou passando. Por quê? Porque quando você tem pastores, colegas caminhando com você consegue compartilhar alguns conflitos e ali você recebe uma oração, você recebe uma palavra da parte de Deus. Por isso que a gente tem essas redes. Agora, falar que tem um movimento de pastores, que aí que você recebe uma carteirinha, que recebe isso, aquilo, mas não tem um pastoreamento, não tem alguém para cuidar, para zelar de você está fadado ao fracasso, querido. Então é importante
não negar o conflito. Quem nega conflito, um dia deverá assumir um leito de depressão. Querido, vamos continuar aqui. Segundo lugar, a segunda verdade, o segundo princípio, não queira impor a sua vontade. Não queira impor a sua vontade. No momento de conflito, não é momento bom para se colocar a nossa vontade. Jesus três vezes se dirige a Deus em oração, dizendo, não seja como eu quero, assim como tu queres. Aí você pode falar assim, mas tá fácil, Jesus, né, é filho de Deus. Mas preste atenção, Jesus veio para essa terra como homem. Ele veio ser modelo. Quem olha para Jesus como modelo de discipulador, modelo de líder, modelo de servo, modelo de um homem santo, de um homem consagrado, coisa boa está fazendo. Porque Jesus é o nosso maior modelo, querido. Então, Jesus deixa aqui um ensinamento para nós. 3 vezes ele se dirige a Jesus dizendo, faça-se a tua vontade, não a minha. Então, render-se à vontade do Senhor, mesmo que o nosso coração não queira se render, é o melhor caminho que a gente faz. Porque quando você usa essa expressão, Pai, faça a tua vontade, você não sabe o impacto que isso gera no mundo espiritual. Há uma bomba atômica estourando no mundo espiritual quando você diz, faça a tua vontade. Uma coisa que o diabo nunca deseja ouvir de você, essa expressão. Deus, faça a tua vontade. Ele não quer. Sabe por quê? A coisa que o diabo mais quer é que nós sejamos independentes. Sabe por quê? Porque ele teve esse princípio de independência. Quando ele estava lá na eternidade, como anjo querubim, ele queria ser igual a Deus. E pelo fato de queria ser igual a Deus, ele perdeu toda a sua glória. O princípio da rebeldia, o princípio da independência, estava no coração de Lúcifer. E quando ele veio para a Terra, o que ele fez? Ele colocou esse veneno no nosso coração, lá no Éden. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Estão aí comigo? Estão atenados? Então, ele colocou esse veneno lá no Éden. Qual foi o veneno que ele colocou lá no Éden? Colocou o veneno de falar assim, faça a tua vontade, não faz a vontade de Deus. O que a serpente falou para aquele casal? Falou para Eva, tá vendo aquela árvore lá? Você não pode comer? Não podemos comer, porque se comer a gente vai morrer. Foi o Senhor que falou. Ele falou, ele está mentindo para você. Sabe por que ele não quer que você coma desse fruto dessa árvore? Porque você será igual a Deus. Isso é o princípio da independência. E aquilo despertou o coração de Eva, aquilo despertou o coração dela. Ela ficou entusiasmada. Poxa, eu vou ser igual a Deus. Sendo que ela já era igual a Deus, sendo que Adão já era igual a Deus. Mas o diabo sempre coloca uma insatisfação no nosso coração que nós precisamos de algo mais. Que nós precisamos ter algo mais. A gente tem que provar que nós somos inteligentes. Nós temos que provar que somos melhor do que o outro. A gente tem que provar que a gente está sempre por cima. Querido, isso é princípio de Satanás. Foge disso, meus irmãos. Foge disso. Porque nós estamos vivendo um tempo muito novo, com pandemia, com tanta coisa que está acontecendo. Nós estamos vivendo um tempo novo, gente, um tempo revolucionário. Você tem ideia disso? Nós tivemos um concílio online, tivemos a consagração pastoral, tudo debaixo de pressão, tudo debaixo de situações. E eu louvo a Deus pela nossa igreja aí no Rio de Janeiro, a nossa igreja aqui em Brasília, porque em nenhum momento nós falamos, não, vamos fazer a nossa vontade aqui, não fazer aquilo que é melhor, não. Nós deixamos Deus fazer a vontade dele em nossas vidas. E quando nós permitimos que Deus faça a vontade dele, as coisas começam a fluir. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo isso? Tá claro, queridos? Isso é muito importante, a gente aprender essas verdades. Então, amado, nunca a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, não a minha vontade. Quando você diz não a minha vontade, você abre as portas, é uma chave. Essa palavra assim, não faça a minha vontade, é uma chave. E essa chave, ela abre as portas para a gente experimentar o melhor de Deus. Para experimentar o melhor de Deus. Isso abre porta para a gente. Eu creio que nesta manhã é um tempo precioso para mim e para você. Para não fazermos a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Não que nós não podemos falar,
o que a gente pensa, o que a gente gosta. Eu tenho as minhas vontades, você também tem as suas vontades. Mas quando a gente está alinhado com a vontade de Deus, quando a gente está conectado com o Senhor, a gente passa a ter sensibilidade para saber o que de fato Deus quer de nós. Por isso que tem muita gente atropelando as coisas, amado. Tem gente atropelando, tem gente pulando de fase no momento errado, tem gente subindo degrau, pulando degrau e a perna nem alcança, não consegue chegar, porque fica pulando de fase, não consegue se conter e esperar o tempo de Deus. Amado, quanto tempo eu fiquei esperando o tempo de Deus? Eu fiquei muito tempo aqui em Brasília esperando a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. Nós estávamos vivendo uma situação difícil. Antes do Moneró chegar para abraçar essa congregação aqui, amado, nós já sofremos bastante aqui em Brasília. Mas em nenhum momento a gente reclamou, em nenhum momento a gente ficou aqui murmurando, agora não vou fazer mais a obra de Deus, eu não quero mais fazer mais nada, eu vou fazer a minha vontade, eu vou seguir outro caminho, eu vou trilhar outro caminho, eu vou receber propostas, estão vindo propostas, eu vou receber. Não, querido, quando você espera o tempo de Deus, e quando você diz não à sua vontade, Deus cumpre a vontade dele em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Aleluia. Aleluia. Isso é importante. Isso é importante. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que ele cuida, ele zela das nossas vidas. Então, Satanás, ele é astuto, ele vai sempre colocar esse sentimento de que você não tem o suficiente. Então, você está querendo ter algo mais. Isso que ele colocou no coração dos nossos pais adâmicos. Uma insatisfação, eles tinham tudo, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham vida com Deus, eles viviam no Jardim do Éden, que a palavra Jardim do Éden no hebraico significa lugar de delícias. Era um lugar tranquilo, um lugar de paz, não havia morte, não havia tristeza, não havia angústia, mas quando o pecado entrou, bagunçou a vida do homem. Amém, meus irmãos? Estão entendendo isso? Isso é muito importante, é revolucionário. Não a minha vontade é o segredo dos que se curvam diante de Deus e são erguidos como testemunhas vivas de que Deus tem o melhor para nós. De que Deus tem o melhor para nós. Quando a gente diz não para a nossa vontade e sim à vontade de Deus, nós nos tornamos testemunhos do que Deus está fazendo em nossas vidas. Eu creio que Deus está fazendo algo poderoso na sua vida. Eu creio que Deus está fazendo uma linda história na sua vida. Deus está erguendo você. Deus está refazendo a sua alma. Deus está reconstruindo os seus sentimentos. Porque esta é a vontade de Deus. Então, não negue os conflitos, mas também não queira impor a sua vontade. Não queira impor a sua vontade. Queridos, terceiro e último lugar. Não ter as nossas vontades satisfeitas não significa que não somos amados por Deus. Vou repetir aqui o terceiro ponto. Não ter as nossas vontades satisfeitas não significa que não somos amados por Deus. O próprio Deus encarnado teve todas as suas vontades, não teve todas as suas vontades satisfeitas. O próprio Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, ele não teve todas as suas vontades satisfeitas. Ele negou a si mesmo, Jesus negou a si mesmo, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos espiritualmente, querido. Entendeu? Então, Deus, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, ele não teve toda a satisfação completa, no sentido humano. Deus não fez tudo o que ele queria. Quando ele fala, Senhor, retira esse cálice de mim, tira essa dor que eu estou sentindo. Mas depois ele se volta e fala, não, Deus, faz a tua vontade. A tua vontade ela é perfeita, é agradável. O próprio Deus, o próprio Emanuel, ele teve essa expressão. Agora tem um detalhe, 3 vezes é dito no Novo Testamento, é dito pelo próprio Deus, nosso Pai, que ele diz para Jesus, em 3 passagens da Bíblia, do Novo Testamento, ele diz assim, este é meu filho amado, em quem tenho prazer.
Entende? Às vezes você está num conflito, você está numa dificuldade, aí você acha que Deus está distante de você, que Deus não está vendo você, que Deus não está se importando com você. Quantas vezes eu já me senti assim, irmãos? Muitas vezes eu me senti sozinho, com tristeza, com angústia na minha alma, demanda de todo lado, dificuldade para todo lado, falta de recurso aqui, falta ali. Quantas vezes veio pressão na minha mente para assim, larga isso para lá, deixa esse negócio de igreja para lá, rapaz. Toca o barco para frente, aceita essa proposta aí, ó. Está vindo uma proposta para você. Quantas vezes veio proposta para mim? E em todo o tempo eu falei, Deus, eu não quero me vender, eu não vou me render e não vou me vender. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio. Querido, se a gente não ter uma postura diante de Deus, se a gente não tiver essa postura e convicção do que Deus quer para as nossas vidas, nós estamos falidos. Sabe qual é o maior problema nosso? É não ter convicção do nosso chamado. Nós precisamos ter convicção do nosso chamado. Se você tem convicção do seu chamado, você não se vende, você não se rende a proposta nenhuma. Toma cuidado, nós que somos pastores e líderes, fique esperto, vai vir proposta sim. Aí é onde Deus pesa o nosso coração. Aí vem proposta de fora do país, né? Você pode vir para cá, vai vir proposta de todo tipo. É aí onde você tem que vacinar o seu coração e ver da onde você veio. E não negar suas fontes. E ficar no lugar onde Deus colocou você. Você está me entendendo, querido? Querida, você está me entendendo? Isso aqui é algo da parte de Deus. É da parte de Deus que está falando conosco nesta manhã. Nós precisamos ter um coração totalmente voltado para o Senhor. E nem tudo ele vai dizer sim para nós. Ele vai dizer não para nós também. Mas, ao mesmo tempo que ele diz não para nós, ele está dizendo, olha, eu estou dizendo não aqui para você, mas eu quero te dizer uma coisa, você é amado por mim. 3 vezes, em 3 passagens da Bíblia, do Novo Testamento, Deus fala para Jesus, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus tem prazer em você, meu irmão. Você pode estar passando a maior pressão da sua vida. Deus está vendo o que você está passando. Deus sabe das suas demandas, das suas dificuldades. Deus sabe o que está faltando aí na sua casa. Deus sabe o recurso que... Talvez você está sem recurso, talvez você não tenha nada dentro de casa. Talvez você está aí preocupado porque tem uma conta para pagar. Deixa eu te falar, Deus, ele supre as nossas necessidades. Deus sempre vem na hora certa, ele nunca vem na hora errada. Ele não erra conosco, querido, ele não erra conosco, ele acerta conosco. Amém, meus irmãos? Estão aí comigo? Aleluia! Glória a Deus! Deus está conosco, em nome de Jesus, ele está conosco, e ele diz que nós somos amados dele, nós somos amados do Senhor. Aleluia! Então, querido, como é ruim ouvir, eu sei que é ruim ouvir um não, é ruim quando você ouve um não de uma pessoa. Mas vejamos alguns exemplos de não que é importante a gente ter. Por exemplo, quando você tem um filho, e você faz tudo para o seu filho, você agrada o seu filho em tudo, você deixa ele jogar videogame até tarde da noite, você deixa ele fazer o que ele quer, sair a hora que ele quer, voltar a hora que ele quer. No dia que você fala um não para ele, como é que ele reage? Quando você faz tudo para o filho, ele te beija e te abraça, porque você está fazendo tudo que ele quer. Mas quando você diz um não para ele, como é que ele reage? Ele já reage de maneira diferente. Ele reage de uma maneira totalmente diferente. Ele não gosta de ouvir um não. Entendeu, querido? Ele não gosta de ouvir. Agora, a mesma coisa também é daqueles que está apaixonado por uma pessoa. Namoro, por exemplo, um namoro. Uma pessoa está apaixonada por outra. Ele está lá arriado por aquela mulher, ou então ela está arriada por aquele rapaz, está apaixonadíssima. E aquele rapaz ou aquela moça diz assim, não, eu não quero casar com você. Como é que a pessoa reage? A pessoa já fica chateada. Ela fica chateada com Deus. Ela fica chateada com a liderança dela, que está orientando ela. Ela fica chateada com a igreja. Ela não quer mais saber de nada. Mas deixa eu te falar, o não de Deus é bom. Você não sabe o livramento que Deus está te dando.
Se essa moça está dizendo não para você, se esse rapaz está dizendo não para você, fique em paz, fica em paz. É Deus que está no controle. A não ser que você não tenha convicção que Deus está no controle da sua vida. Se você tem convicção que Deus está no controle da sua vida, um não para você é um sim de Deus. Um não para você é um sim de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo isso? Tá claro? Deixa eu correr, que meu tempo está acabando. Então, veja bem, amado, você precisa aprender a ouvir não. Aprenda a ouvir não. Então, não fique preocupado. Se aquele emprego que você tanto sonhou, e você fez a entrevista, você fez tudo que tinha que ser feito, aí você chegou lá e deu errado, fique em paz, porque não era para você, não era para você. Aleluia. Um não daquele que está lá de fora é um sim de Deus para nós. Deus está te dando um livramento, rapaz. Talvez você ia se corromper nesse emprego aí. Sabe, aquela proposta que você está recebendo aí, proposta para ficar trabalhando em outro lugar, ou viver em outra igreja, trabalhar em outra igreja, toma cuidado. Você estava naquela expectativa e a pessoa, não quero mais não, porque não é para você sair. Não é. É para você ficar no lugar onde Deus te colocou. Isso é fato. Então, não. A gente tem que aprender a ouvir o não. Então, moça, rapaz, se alguém falar não para você, fique em paz. É porque Deus está te dando um livramento poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Ah, não, ainda tem um quarto lugar, né? Eu pensei que eu tinha terminado. Tem um quarto ponto aqui, amados, que é importante. Quarto ponto. Anote aí, quarto ponto. O conflito é uma realidade. Jamais devemos recuar diante dele. Vou repetir, quarto ponto. O conflito é uma realidade. Jamais devemos recuar diante dele. Jamais. Então, eu quero terminar aqui contando uma história. Isso aqui é o último ponto. Meu tempo que já está acabando. Olha só, eu quero contar uma história aqui. O maior presidente americano em todos os tempos foi Abraham Lincoln. Foi um presidente norte-americano, o maior presidente. Nasceu na roça, trabalhou na enxada, trabalhava para pagar os seus livros, estudava à noite até as madrugadas. O seu nome ficou famoso no mundo inteiro, com nome de ruas, com nome de avenidas, bancos, universidades e carros. Aos 22 anos, Abraham Lincoln fracassou nos seus negócios. Fracassou. Aos 23 anos, ele foi derrotado para a legislatura. Aos 24 anos, novamente fracassou nos seus negócios. Aos 25 anos, ele foi eleito para a legislatura. Aos 27 anos, Abraham Lincoln foi vítima de um colapso nervoso. Aos 29 anos, Abraham Lincoln foi derrotado à candidatura à presidência da Câmara. Aos 31 anos, ele foi derrotado no colégio eleitoral. Tá vendo aí, amado? Que persistência, né? Aos 39 anos, ele foi derrotado na sua candidatura ao Congresso. Aos 46 anos, ele foi derrotado para o Senado. Aos 47 anos, ele foi derrotado na sua candidatura à vice-presidência. Aos 49 anos, foi derrotado na sua candidatura. Aos 49, ele foi derrotado na sua candidatura ao Senado. E aos 51 anos, olha só, aos 51 anos, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Portanto, não retroceda. Não retroceda. O conflito é uma realidade, você não pode recuar. Tem conflito, tem dificuldade na alma, dificuldade no sentimento, luta contra isso. Mas luta de maneira certa, coloca isso diante de Deus, ou diante de discipuladores que Deus vai usá-lo para abençoar a sua vida. Queridos irmãos, Jesus nunca abriu mão de suas convicções. Nunca. Ele jamais negociou a sua missão.
e nem negociou o seu chamado. Mesmo enfrentando conflito, Jesus não negociou o seu chamado. Ele foi até o fim, como Abraham Lincoln fez. Abraham Lincoln foi derrotado em vários momentos da vida dele, teve vários fracassos, mas com 51 anos, ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Aleluia. Perseverança. Essa é a palavra. Nós precisamos de resiliência espiritual para suportar pressão, suportar problema, dificuldade. Amado, eu sei o que é isso aqui. Eu sei o que é pressão de todos os lados. Você olhar para um lado, para o outro, e não ver saída. Mas quando você olha para o autor e consumador da sua fé, você é renovado pelo Senhor. Quando você eleva os seus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Isso é tremendo, meus irmãos. Queridos, eu quero já terminar orando com você. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua casa. Pedir a bênção do Senhor sobre os seus sentimentos, sobre os conflitos que você está passando. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar todas as pessoas que estão nessa live agora. Senhor, eu não sei a dificuldade, a situação que todos estão vivendo nesse momento. Mas uma coisa eu sei, Pai, que o Senhor tem o melhor para a vida desses irmãos. O Senhor tem o melhor para a vida deles. Ó Pai, o nosso coração está aberto para ouvir e acatar aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor falou conosco, que nós queremos praticar aquilo que o Senhor falou. Nós queremos colocar em prática, queremos confiar, não queremos negar os nossos conflitos diante do Senhor. Nós temos dificuldades, nós temos demandas, e nós pedimos que o Senhor venha ao nosso auxílio, que o Senhor venha ao nosso encontro, trazendo renovo, trazendo forças do alto sobre as nossas vidas. Não permita, Pai, que a depressão, não permita que a angústia tome conta da nossa alma. Que o Senhor seja o nosso escape hoje. Que a igreja do Senhor Jesus, que representa o Senhor aqui na terra, seja o escape para a vida de muitas pessoas. Porque a igreja do Senhor ela foi estabelecida para ser um oásis, um bálsamo no coração de muitas pessoas que estão passando por conflitos, passando por situações adversas. Portanto, eu oro e eu abençoo com toda a sorte de bênçãos cada irmão, cada irmã, cada discípulo e discípula, cada filhos e filhas, nesta manhã, no poder do nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você que é membro aí da Igreja Batista no Moneró, ou você que não é membro da Igreja Batista no Moneró, se você quer conhecer a programação da nossa igreja aí no Rio de Janeiro, eu convido você para entrar no site da nossa igreja. Alguém vai colocar o site aí, tá? No chat aí, você entra no site da nossa igreja, você vai encontrar as atividades da semana, celebração de quarta, celebração de domingo, célula familiar, discipulado, curso de casais, curso para criação de filhos. Nós temos uma gama de coisas que podem abençoar a sua vida. O nosso ministério tem um slogan, é um lugar de bênção. Então vem para cá, se você não tem uma igreja, se você não tem um pai espiritual, uma mãe espiritual, se não tem uma família espiritual, eu convido você que mora aí no Rio de Janeiro, congregue na Igreja Batista do Moneró, procure a liderança da nossa igreja, procure fazer parte de uma célula, procure fazer parte de um ministério, certamente você será grandemente abençoado. Amém? Se você desejar no seu coração de querer ofertar no Ministério Igreja Batista do Moneró, aí na descrição do vídeo tem a conta da nossa igreja, você pode ofertar, você pode entregar o seu dízimo, você será grandemente abençoado. Quem é generoso, receberá generosidade da parte do Senhor. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente, grandemente a vida dos irmãos. Um abraço ao pastor Fábio Zambaldi, um abraço à pastora Val, um abraço ao pastor Alexandre, um abraço à pastora Guida, à pastora Patrícia, um abraço ao pastor Sanclé, à pastora Giane e toda a liderança do Moneró. Deus abençoe a todos e obrigado pela confiança, por nos confiar o canal da nossa igreja mãe para trazer essas verdades dos céus
para o nosso coração. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Já vou desligar aqui, Deus continue abençoando e tenha um excelente almoço para a honra e glória do Senhor Jesus. Até mais, Deus abençoe a todos. Ah, sim, quando vier a Brasília, não deixe de visitar a nossa igreja, Igreja Batista Missionária Alcance. Estamos aqui para servi-lo também, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe.